Graças a paz, irmãos. Mais uma quarta-feira em que nós temos a oportunidade de estarmos aqui juntos, podendo estudar a palavra de Deus e as implicações dela para a nossa vida. Nós temos feito isso através do estudo do Catecismo Maior de Westminster. Nós já estudamos 12 perguntas. Na última semana, iniciamos as perguntas que dizem respeito aos decretos de Deus. Vimos que Deus decretou todas as coisas e essa semana nós veremos que ele também decretou aquilo que é relacionado à salvação de anjos e homens. É isso que nós estudaremos nessa noite, de modo especial aí o assunto da predestinação, a doutrina da eleição tão cara para nós reformados. Vamos então iniciar o nosso estudo, meus irmãos, com uma oração pedindo a Deus o auxílio para isso. Clamamos a Ti, Senhor, que nos auxilie na medida em que nós consideraremos a Tua palavra. Ajuda-nos a sermos fiéis a ela, tratarmos ela com honestidade, respeitando os limites que ela impõe ao nosso conhecimento, mas que através do Teu Santo Espírito nós possamos compreendê-la e assim compreender aquilo que o Senhor deseja para nós na nossa vida. Nos ajuda de modo especial neste assunto complexo da eleição, pedindo então assim que o Senhor possa nos mostrar aquilo que a Tua palavra diz sobre esse assunto. Assim nós oramos, confiados em Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós então vamos estudar aqui, deixa eu colocar aqui a tela, o assunto da pergunta de número 13 do Catecismo Maior de Westminster. A pergunta aqui é a seguinte: o que Deus decretou especialmente com referência aos homens? E a longa resposta dada é a seguinte: Deus, por um decreto eterno e Deus, por um decreto eterno e imutável, unicamente do seu amor, e para patentear a sua gloriosa graça, que tinha de ser manifesta em tempo devido, elegeu alguns anjos para a glória e, em Cristo, escolheu alguns homens para a vida eterna e os meios para consegui-la. E também, segundo o seu soberano poder e o conselho inescrutável de sua própria vontade, pela qual ele concede ou não os seus favores conforme lhe apraz, deixou e predestinou os demais à desonra e à ira, que lhes serão infligidas por causa dos seus pecados, para patentear a glória da sua justiça. A isso que o catecismo aqui responde, nós chamamos de dupla predestinação, dupla eleição. A, a impressão não, interpretação do catecismo e a descrição do catecismo da doutrina da eleição é de que Deus ele determina, ele ordena que alguns homens e anjos sejam eleitos e salvos, eleitos para a manifestação da sua graça, e que outros sejam também pré-ordenados, ou eleitos, ou predestinados para a perdição, né? Essa é uma informação inicial aqui clara para a gente, para nós considerarmos. Vou voltar aqui, para nós considerarmos. Então, nós vimos na semana passada, né? Deus predestinou todas as coisas também aqui com respeito aos homens e aos anjos. E aí, vamos começar o nosso estudo a respeito dessa questão que é complexa pelas partes mais fáceis. Primeiro, retomando um pouco daquilo que nós falamos na semana passada, nós vemos aqui novamente o destaque do catecismo à vontade de Deus, que é eterna, né? Um decreto eterno e imutável, e lá embaixo ele diz, aliás, na outra página aqui, né? Na segunda parte, ele diz que a sua vontade também é inescrutável, o conselho inescrutável de sua vontade. Então, relembramos que Deus, na sua eternidade, determina todas as coisas conforme a sua vontade, e a sua vontade não pode ser mudada, ela é definitiva. E ele também diz que ela é inescrutável, ou seja, não pode ser conhecida por nós, criaturas, pelo menos não na sua totalidade, né? Nós, criaturas, somos incapazes de entendermos essa obra do Criador, que é infinito, que não pode ser apreendido, analisado por nós, né, que somos finitos. Então,
assim, nós lidamos com essa questão reconhecendo já alguns limites racionais em que nos encontramos, pela nossa própria condição de criaturas, mas também pela nossa condição ah, ah, após a queda. Mas ainda falando especificamente sobre a eleição dos homens e os muitos questionamentos que poderiam ser feitos a respeito desse assunto, Paulo também fala sobre essa incapacidade aí. Eu peço que você abra sua vida em Romanos 9. Nós vamos aqui navegar por dois textos nessa noite, Romanos 9 e Efésios 1. Vamos, vez ou outra, mencionar algum outro texto, mas basicamente vamos nos concentrar nesses dois. Romanos 9:20, deixa eu ver se está aparecendo, diz o seguinte: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, cabe a nós considerarmos aquilo que Deus revelou nas Escrituras, reconhecendo que nós somos pequenos, né? E assim, então, sistematizando o ensino da Escritura sobre o assunto, né, sobre essa dupla eleição, o catecismo fala, então, sobre essa eleição, rejeição de anjos e homens, sobre os propósitos para cada uma dessas e a razão que levou à eleição. Nós consideraremos esses aspectos, começando, então, por esses propósitos gloriosos que a confissão, que o Catecismo Maior de Westminster nos apresenta aqui, né? Inicialmente, começando pela eleição. Eleitos para a glória de sua graça é o termo utilizado, né, para patentear a sua maravilhosa graça. Deixa eu voltar de novo. Para patentear a sua maravilhosa, sua gloriosa graça, perdão. Então, independente se nós falamos de anjos ou de homens, nós notamos que eles foram eleitos para que a graça de Deus fosse manifestada, né? Principalmente aos homens, para que Deus fosse adorado pela graça disposta a isso. Nós devemos perceber que essa informação ela encontra a fundamento na Escritura Sagrada. Quanto aos anjos, Paulo diz na primeira carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 5, verso 21, deixa eu abrir aqui, 1 Timóteo 5, 21, conjuro-te, Timóteo, perante Deus e Cristo Jesus e perante os anjos eleitos. Ele fala aqui da eleição dos anjos, né, como um detalhe. Deixa eu ver que tem alguma coisa tocando aqui, é o meu celular, pronto. Ah, ele aqui menciona, né, a eleição dos anjos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Então aqui ele destaca a eleição dos anjos. E quanto aos homens, Efésios 1, a partir do verso 3, ele diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. A partir daqui. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, então, voltando aí ao texto do Catecismo, Deus, por um decreto eterno, elegeu. Então, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e esse nele aqui é o que nós achamos aí, né? Elegeu alguns anjos para a glória e em Cristo escolheu alguns homens. Então, essa frasezinha aí do verso 4 se encontra aqui destacada no começo dessa resposta aqui, para, né, nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E aí, de novo, você vai encontrar algumas coisas aqui. E em amor nos predestinou para, aliás, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós também encontramos aí, né, no texto do Catecismo, Deus, por um decreto eterno e imutável, unicamente do seu amor, então, nos predestinou em amor, que é como termina o verso 4, e o propósito para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente. Então, no verso 6, como acabamos de ler, Paulo destaca justamente o que nós buscamos aqui, o propósito da eleição dos homens. Assim como tudo que Deus faz, também a predestinação, ela tem por objetivo final a glória de Deus, e nesse caso específico, a glória da sua graça. Então, aqueles que foram escolhidos para manifestar a graça de Deus através da salvação em Cristo, também foram predestinados, aí no texto do Catecismo, para os meios pelos quais a salvação chega a alguém. Então, escolheu alguns homens para a vida eterna e os meios para consegui-la.
Nós sabemos, meus irmãos, que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, como Paulo diz aos Romanos, no capítulo 10, verso 17. Dessa forma, os que foram por Deus eleitos para a salvação foram também eleitos para ouvirem o evangelho, se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus e assim serem salvos. Deus assim elege tanto o objetivo final, né, tanto o resultado, mas também os elege para os meios para alcançarem o resultado. Todavia, quando falamos sobre eleição, sobre a livre escolha de Deus, nós falamos sobre dupla eleição. E nós precisamos então considerar o lado oposto, porque a Escritura destaca que quando há a escolha de um, há a rejeição de outro. É assim naquela história famosa de Jacó e Esaú. Eu queria convidá-lo a abrir no livro do profeta Malaquias, capítulo 1, verso 1. Texto que diz, né, o profeta Malaquias aqui, anunciando o amor de Deus por Israel, afirma que quando amou a Jacó, né, quando escolheu Jacó para si, ele odiou a Esaú, se aborreceu de Esaú, rejeitando-o. E aqui a confissão, o catecismo maior, melhor dizendo, ele escolhe a palavra é, é, preteriu, aliás, aqui na nossa tradução, predestinou, né? Em outras traduções tem a palavra preteriu, mas de alguma forma eu acho um pouco eufêmico, é uma rejeição de Deus. Malaquias 1:1 diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Um Deus aqui manifesta, né? E ele escolhe de maneira dupla amar a Jacó e aborrecer-se de Esaú. Aos Romanos, Paulo menciona esta mesma sentença sobre a escolha de Jacó e o aborrecimento de Esaú para expor a incondicionalidade da eleição. A eleição ela é incondicional. Ele afirma, Romanos 9, a partir do 11, diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, Jacó e Esaú, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E já fora dito a ela, a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E aí vem a pergunta que Paulo antecipa que os seus leitores fizessem: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. De modo nenhum, mas depois nós entraremos nessa questão da injustiça, né? Ainda considerando essa passagem, então, nós encontramos Paulo, aliás, mais para frente é justamente agora, nós encontramos Paulo rebatendo a argumentação daqueles que acham que essa é uma escolha injusta. E diremos, pois, a injustiça? Não. Porque Deus diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Então não depende de quem quer ou de quem corre, mas Deus de usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso eu te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem ele quer. E também endurece a quem lhe apraz, aqui dizendo que Deus endureceu o coração de Faraó, mas lá nós sabemos também, o texto diz que Faraó endureceu o seu próprio coração. E aí Paulo antecipa de novo uma pergunta dos seus leitores: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? E aí ele chega com a sua argumentação final: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, nós encontramos essa sentença aqui no Catecismo, segundo o seu soberano poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então,
nós encontramos aqui essa capacidade divina de escolher incondicionalmente, sem que alguém seja dado o direito de questionar, né? E aí vem à tona, então, no texto do Catecismo, quando trata justamente o poder soberano de Deus, e nós vimos no texto de Romanos. Deus, sendo a autoridade máxima, não devendo satisfação a ninguém, pré-ordenou a eleição dos homens e dos anjos e a rejeição de outros homens e anjos dessa forma. E quem é que poderá questioná-lo? Isso vale, então, também para a rejeição dos homens e anjos, porque Deus, em sua autoridade absoluta, os preteriu, os rejeitou, manifestando neles qual propósito? A glória da sua justiça, o texto diz aí. Sim, Deus elege para a glória da sua graça, a outro Deus condena e rejeita para a glória da sua justiça. Então, a Bíblia descreve esse ato de preterir como fundamentado na soberania de Deus, como nós vimos aí com Jacó e Esaú. Não tem nada a ver com o caráter, as obras ou com a vida da pessoa. O texto diz, eles eram gênios, não tinham nem nascido, estavam no ventre, não tinham feito mal ou bem, nada. Mas essa decisão ela procede da autoridade suprema de Deus, do seu soberano poder. Isso não significa, meus irmãos, que Deus não tenha razões para rejeitar aqueles a quem ele rejeitou. Significa apenas que essas razões são do conselho secreto de Deus. Elas não são reveladas a nós. Elas não se baseiam, mas nós sabemos que elas não se baseiam em caráter, obras ou conduta humana, como vimos aí no texto, Romanos 9, versos 13, 15, 20 e 21. Não se baseiam em caráter, obras ou conduta humana. E estes, então, que foram preteridos, que foram rejeitados, eles o foram pelos seus próprios pecados. É o que o texto da confissão de fé diz para nós, que lhes serão infligidas por causa dos seus pecados. E quando lemos o capítulo 1 de Romanos, depois você procura o capítulo 1, leia, e procure quantas vezes o texto diz que Deus entregou os homens pecadores às suas próprias paixões. Deus nos entregou a si mesmos. É isso que se refere essa rejeição, né? É um ponto importante para nós aqui. Eles foram, pelos seus próprios pecados, ordenados à desonra e à ira. Deus não condena, meus irmãos, homens justos ao juízo. Não. Deus condena homens injustos ao juízo de maneira justa. Ele escolhe alguns injustos para a salvação. E neles mostra a sua graça, patenteia ali a sua graça, a glória da sua graça. Enquanto escolhe outros homens injustos, também injustos, para a perdição, patenteando a glória da sua justiça, manifestando a sua justiça. Deus, portanto, e essa é a argumentação de muitos, Deus é injusto. Não, Deus não é injusto ao salvar e condenar. Deus é misericordioso ao salvar e justo ao condenar. Mas quando ele é misericordioso, então ele não é justo. Não, ele é justo, porque ele entrega o seu próprio filho. Porque é o seu filho quem morre, quem paga o preço para que a justiça de Cristo, através da misericórdia de Deus, seja então destinada aos eleitos para a salvação. Deus é misericordioso ao salvar e justo ao condenar. Assim, então, os homens são castigados porque, como pecadores, eles merecem ser castigados. Não porque Deus os rejeitou. No inferno, os ímpios, eles reconhecerão que estão sofrendo um castigo merecido e que Deus tratou eles, cada um deles, de maneira justa. A nossa pergunta, o nosso questionamento aqui, por vezes, é injusto. Porque nós dizemos, bom, Deus é injusto. Porque Deus salvou uns e rejeitou outros. Mas esse não é o ponto. Estávamos todos perdidos. Mas para que a sua graça, a sua misericórdia fosse manifestada, o seu amor fosse manifestado, alguns Deus escolheu para isso. E aí Paulo, então, arremata com a argumentação. Ele é o Criador, ele é o Deus soberano, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele não pode. O oleiro, quando cria um vaso, não pode criar um vaso para honra e um vaso para desonra. Quando alguém constrói alguma coisa, não pode determinar qual que é o uso daquela coisa. Quando alguém constrói algum carro, não pode escolher se aquele carro vai ser usado para o crime ou se ele vai ser usado para abençoar a vida das pessoas. Basicamente, é essa a ideia aqui, né? Guardadas, evidentemente, as devidas proporções. Então, muitos dos que consideram Deus injustos, eles supõem que Deus, na verdade, está obrigado a tratar todos os homens igualmente, a fazer a todos tudo aquilo que fizer a um único.
Mas a resposta bíblica a essa objeção é aí o texto que nós lemos em Romanos, porque é isso, essa afirmação de que Deus é obrigado a tratar todo mundo de maneira igual, ela nega a soberania de Deus, porque assume que Deus ele deve alguma satisfação à raça humana das decisões que ele teve, ou que existe alguma lei ou poder superior aos quais Deus deve satisfação, que Deus deve ser julgado por alguma lei que está acima dele. Mas não, Deus é soberano, não deve satisfação dos seus atos a ninguém, a não ser a ele mesmo. Deus também não tem obrigação de eleger ninguém para a vida eterna. Ele seria perfeitamente justo se todos os homens fossem condenados pelos seus pecados. E embora Deus eleja alguns para a vida eterna, ele não tem nenhuma obrigação de eleger todos, porque a eleição de alguns decorre da graça de Deus. E por isso, ninguém que tenha sido rejeitado não pode reivindicar a eleição como um direito seu. Ninguém. Nem os eleitos para salvação, nem os eleitos para perdição. Mas aí, agora já terminando, um detalhe que nós devemos considerar com mais atenção, apesar de maneira breve, é que o texto do catecismo diz que os homens foram escolhidos em Cristo. Em Cristo, essa é uma expressão ausente quando fala da eleição dos anjos, né? Isso porque aos homens foi traçado um plano de redenção. Todos os homens pecaram e todos carecem da glória de Deus. E os eleitos, então, alcançam as bênçãos da salvação ou recebem as bênçãos da salvação, para as quais eles foram predestinados, como lemos lá em Efésios 1, através da obra expiatória de Cristo. Quando estão unidos de maneira mística a Cristo, então eles recebem essas bênçãos espirituais. E esse, então, meus irmãos, é o decreto de Deus a respeito da eleição. Doutrina que aponta para a graça e para a justiça de Deus. De maneira prática, uma implicação para a nossa vida é a gratidão. Nós devemos ser gratos ao Senhor, porque Ele nos escolheu para si, mesmo tendo todas as razões para nos rejeitar. Mas em Cristo, Ele nos amou com amor eterno, como diz lá o profeta. E agora nós podemos oferecer a nossa vida em gratidão a Ele. Fomos salvos pela misericórdia de Deus, eleitos. A segunda implicação é de que, tendo em vista que fomos escolhidos para a salvação na eternidade, um decreto imutável, isso não é algo que pode ser tirado de nós. Não se preocupe, não se preocupe. Você não pode perder a sua salvação. Deus é quem a garantiu ao escolhê-lo e ao, em Cristo, levá-lo à salvação, levá-lo a alcançá-la. Você não pode. Isso não pode lhe ser tirado, tá certo? Então, meus irmãos, que Deus assim possa abençoá-los todos. Nós encerramos por aqui com uma oração ao Senhor. Louvamos-te, Pai, por essa doutrina difícil, mas tão preciosa para nós, que nós podemos considerar muitas coisas a respeito do Senhor, da sua bondade, do seu poder, da sua soberania, da sua misericórdia, e também muitas coisas a nosso respeito, Pai. A nossa pecaminosidade, a nossa incapacidade de alcançar a salvação. Assim pedimos que o Senhor, então, nos abençoe, Pai, que nós sejamos gratos e possamos viver a nossa vida como uma oferta de gratidão por aquilo que o Senhor, em Cristo Jesus, nos concedeu. Assim, oramos também por aqueles que ainda não conhecem a Ti, os Teus eleitos que nós não conhecemos, que estão espalhados por esse mundo. Sim, que nós possamos anunciar o Evangelho a toda criatura, para que os Teus eleitos venham ao Senhor, sejam encontrados, sejam unidos a Cristo e ao corpo de Cristo nesse mundo. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe. Lembrando aí dos nossos compromissos do fim de semana. Esse fim de semana vai ser cheio. Nós temos a gincana da família às 17 horas na igreja, no sábado. Então, esteja por lá. Vai ser um momento muito gostoso. Também vamos estudar a palavra de Deus juntos como família. Famílias individuais e também família da fé. Domingo, nossa escola dominical, e logo após a nossa escola dominical, nossa feijoada, o almoço da família. Então, procure aí os membros da nossa comissão, pague lá o que deve ser pago, ou então procure os membros caso exista alguma dificuldade financeira, para que quem sabe, uma solução possa ser encontrada. Então, você participe conosco aí dessa feijoada. Tá prometendo essa feijoada. Depois, de noite, às 18 horas, nós teremos o nosso culto público, momento em que, como família da fé,
responderemos à convocação feita a toda a criação, para juntos adorarmos o Rei dos Reis. Certo? No mais, que Deus assim os abençoe. Desejo aí um bom final de quarta-feira e um bom resto de semana a todos. Tchau, tchau, meus irmãos.